Amados, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos ler. Diz assim, a partir do versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram este para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tenda e vinham como um gafanhoto em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles e nem a seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Que momento muito triste para Israel. Veja, o texto começa dizendo o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Ou seja, todo o sofrimento que Israel estava padecendo vinha como resultado de sua rebelião, resultado de ter desprezado o Senhor, resultado de ter abandonado os caminhos do Senhor. É por isso que o tema da obediência, ele é um tema bem interessante. O caminho da bênção, ele é o caminho da obediência. Quando você retorna um pouquinho à leitura, e se você tiver a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar. Deuteronômio tem uma coisa bem interessante. Vamos abrir rapidamente Deuteronômio 28. Olha que interessante. Estou abrindo minha Bíblia aqui. Eu gostaria que você fizesse a mesma coisa aí. Deuteronômio 28. O que tem em Deuteronômio 28? Deuteronômio 28 tem as bênçãos de Deus decorrentes da obediência. E logo em seguida, os castigos da desobediência. Ou seja, o que o ser humano ganha em obedecer e o que o ser humano perde por causa da desobediência. Eu vou ler, por exemplo, alguns versículos e você pode me acompanhar. Vamos começar com as bênçãos quando nós somos obedientes a Deus, quando fazemos a vontade dele. Quais são as bênçãos que nós recebemos? Olha o que diz aqui em Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Agora, se fores desobediente, o que, que vai acontecer? Versículo 15 do capítulo 28 de Deuteronômio. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aqui tem a lista das maldições, depois você pode ler. Ou seja, se o povo obedecesse a Deus, seguisse os seus caminhos, trilhasse pelo caminho da obediência, seria abençoado. Agora, se houvesse uma desobediência, uma rebelião, o povo seria amaldiçoado. Ou seja, a bênção e a maldição estava condicionado à obediência. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa assim: vou lá na igreja, vou levantar a minha mão no momento da oração, vou fazer a minha cerimônia mística. E hoje o mundo evangélico ele apela muito para isso, né? Para
para as sessões dos cultos místicos, é o lenço, é o sal, é a sessão do descarrego. Enquanto que na Bíblia, a bênção ela vem como decorrência da obediência. Ou seja, tu quer ter uma vida abençoada, tu quer ter uma vida próspera, então obedece. Se você obedecer, você terá uma vida abençoada. Agora, se você não obedecer, se você for uma pessoa desobediente, você pode orar, tu pode participar da sessão do descarrego, tu pode até tentar barganhar com Deus por meio dos serviços religiosos, mas nada, meus amados, nada substitui a nossa obediência para com Deus. A nossa religião tem a ver com obediência. O grande drama do ser humano é quem você obedece. Desde lá do Jardim do Éden, lembra lá do Jardim do Éden? Deus disse, olha, não coma deste fruto. Você é livre para comer o que você quiser, mas essa fruta não. Não coma dessa fruta, a fruta do conhecimento do bem e do mal. E o ser humano foi lá e desobedeceu. O pecado, amados, ele não estava simplesmente no ato em si, comer, mas estava na desobediência. O problema do ser humano é a desobediência. O problema nosso é que nós queremos andar pelos nossos caminhos, queremos fazer a nossa vontade e queremos que Deus aprove nossos projetos. Deus não aprova nossos projetos quando esses contrariam a sua vontade, e nós precisamos entender isso. Deus não abençoa um relacionamento que ele desaprovou. Não estou dizendo para você se separar, tá? Eu estou dizendo que nós poderemos ser muito mais felizes se nós formos obedientes a Deus, se nós obedecermos, se nós andarmos nos seus caminhos, se nós construirmos o nosso relacionamento com base na vontade do Senhor e não com base na nossa vontade. E aí você deve estar se perguntando, pastor, mas isso está muito longe ainda da nossa realidade. O que você quer dizer com tudo isso, amados? É muito simples. Quer ter um casamento feliz? Obedeça a Deus. Não trilhe pelo caminho da infidelidade. Se você trilhar pelo caminho da infidelidade, não adulterarás, pode ter certeza que a maldição vai te alcançar. Você vai correr um sério risco de perder a sua esposa. E ainda que tua esposa decida ficar com você, mas ela não vai mais confiar com aquela confiança que existia antes, ela vai ser minada. E você não tente achar que vai ficar do jeito como era antes, porque as consequências irão nos acompanhar, infelizmente. Deus nos perdoa, mas a vida não perdoa. Esse é o resultado da desobediência. Colhemos as tristes consequências da nossa desobediência. Um negócio impróprio, às vezes você rouba, às vezes você se mete no mundo do crime, às vezes você... Amados, o risco de você sair dali morto é muito grande. Sabe por quê? Porque esse é o caminho de quem trilha a desobediência. Desobediência. Tente levantar falso testemunho contra o teu próximo, tente fazer um inferno contra o seu vizinho, tente começar a falar mentira para todos os lados. Viva e trilha pelo caminho da desobediência e você vai ver o que a maldição vai acompanhar a tua vida. E você não vai prosperar, e por mais que você tente, você não irá conseguir. O caminho da desobediência é um caminho triste. O que é que o povo de Israel estava sofrendo aqui? A Bíblia diz que eles estavam sofrendo o que era mal perante o Senhor. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Porque eles foram desobedientes. E a desobediência nos leva à escravidão. A desobediência, ela faz com que nos tornemos escravos. E é isso que Israel se tornou escravo. Nada que Israel fazia prosperava. A Bíblia diz que eles semeavam, os inimigos vinham e colhiam. Tacava fogo nas suas plantações. Eles tinham que andar se escondendo. É assim, queridos. Uma pessoa que trilha o caminho da desobediência é uma tragédia. Ele pode até, quem sabe, ter sucesso de uma hora para outra. Ele pode ter até dinheiro, mas não tem felicidade. Ele pode comprar um bom sítio, ele pode comprar uma boa casa, ele pode comprar uma boa lancha. Ele pode ter algumas coisas boas aqui nessa terra, do ponto de vista material, mas ele não tem paz, ele não tem sossego. Porque esse é o caminho da desobediência. Agora, por um outro lado, quando nós somos obedientes a Deus, querido, você tem um lar feliz. É bem verdade que quando você obedece a Deus, você às vezes vai demorar um pouquinho mais para você prosperar. A Bíblia diz que o justo ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo, olha que interessante, está lá em Salmo 1, depois você pode ler. Salmo 1.
no seu devido tempo dá o seu fruto, ou seja, o justo ele não cresce do dia para a noite, tá? Não existe isso aqui na Bíblia. Ele dá o seu fruto no seu devido tempo. E nós precisamos aprender a ter paciência. Sabe por quê? Porque Deus ele quer que a gente tenha um bom recurso. Mas primeiro Deus quer trabalhar com o nosso caráter para que a gente saiba conviver com esse recurso. Você consegue? Então a gente precisa entender isso. Deus ele vê além. Ele sabe realmente o que a gente necessita na hora e no momento certo. E às vezes tem momentos que não é o melhor momento para ele fazer a gente prosperar. Porque se ele faz a gente prosperar naquele momento, o ser humano se perde, o ser humano se rebela. Israel se rebela. A Bíblia diz que Israel passou fazendo o que era mal perante o Senhor. Não sabemos exatamente o que era. Se você ler alguns capítulos antes, do capítulo 1 até o capítulo 5 de Juízes, você vai perceber que muitas práticas estavam envolvidas na rebelião, como adoração a Baal, portes ídolos, estava mais relacionada à idolatria. Israel sempre fraquejava da idolatria. Agora, por que na idolatria? Porque esses cultos aqui do Antigo Testamento sempre estavam envolvidos também com a prática da sexualidade. Então era uma mistura, né? Havia um sincretismo ali e isso era algo muito atrativo. Israel sempre fraquejava nesses aspectos. Nesses aspectos. E agora começou a sofrer as consequências da sua rebelião, da sua desobediência. E chegou um ponto, amados, no verso 6 que diz assim: assim Israel ficou muito debilitado. Algumas versões diz que eles ficaram pobres, eles ficaram destruídos. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Olha que interessante. Diante do caos, diante da tragédia, o que resta para o ser humano fazer? Clamar. Clamar. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu este clamor. Versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. O que Deus vai dizer? Eu que vos fiz subir do Egito, eu que vos tirei da casa da servidão, eu que vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não deste ouvidos à minha voz. Aqui estava o problema. Deus mostrou tudo o que ele estava fazendo, tudo que ele estava fazendo, e disse: mas sabe qual foi o problema de vocês? Vocês não andaram nos meus caminhos. Vocês não atenderam aos meus ensinamentos. E é por isso que vocês estão sofrendo. Os sofrimentos que nós carregamos na vida é o resultado da nossa desobediência. Então o que fazer, pastor? O que fazer? Não dá mais tempo. E agora? Já estou trilhando pelo caminho da desobediência. O que eu tenho que fazer? O próprio texto está dizendo: clama a Deus. Se arrepende. Você não é obrigado a viver para sempre na desobediência. Passou 7 anos vivendo na desobediência. E você vai viver até quando na desobediência? Até quando que você vai viver transgredindo os mandamentos de Deus? Até quando você vai conviver com a pornografia, olhando o que não deve? Até quando você vai continuar sendo infiel a Deus? Até quando você vai viver esse relacionamentozinho medíocre com Deus? Sabe, tem gente que se conforma em viver assim e vai viver derrotado a vida toda. Até quando? Você decide. Israel passou 7 anos e você vai passar quanto tempo sofrendo aí? Sem clamar a Deus, sem dizer: Senhor, me perdoa, quero mudar, quero ser uma nova pessoa, quero ser uma nova criatura. O nosso problema, a tragédia do ser humano, é que a gente não quer cair de joelhos, clamando, pedindo perdão, clamando por uma mudança. Esse que é o nosso problema. Mas quando a gente clama, Deus nos ouve. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez eu estou falando para alguém que foi infiel com a sua esposa, para alguém que foi infiel para com Deus, alguém que está sendo infiel para com Deus. Eu não sei no que você está sendo infiel, mas você sabe. Talvez tenha algumas coisas no teu celular que você precisa apagar, mas ainda não tomou coragem. E por causa disso você está sofrendo. Talvez você esteja envolvido num relacionamento
que está tirando a tua paz, tirando o teu sono, que está te destruindo por dentro. Eu não sei o que tem te machucado, mas está na hora de você clamar. Porque se você não clamar, deixa eu falar uma coisa, você vai continuar sofrendo. Porque o caminho da desobediência é o caminho do sofrimento. Você vai continuar sofrendo. Você não é obrigado a continuar no vale do sofrimento. Você pode clamar e Deus vai ouvir você. Deus vai te perdoar. Deus irá te fazer uma nova pessoa. Deus irá te fazer uma nova criatura. Basta você clamar. Basta você cair de joelhos. E Deus ouvirá. Deus irá falar algumas palavras duras para você. Talvez essas palavras não sejam umas palavras muito boas. Talvez essas palavras estejam doendo no teu coração. Mas talvez é isso que você precise ouvir. Será que eu estou falando para alguém que está triste, desanimado, perdeu um ente querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos aprender a trilhar um caminho mais confiante diante do Senhor. Não tenha medo de viver os planos de Deus para a sua vida. Confie em Deus, vá em frente. Nós estamos vivendo um momento difícil na história deste mundo, pandemia. E deixa eu falar uma coisa para você, não espere dias melhores, porque nós estamos vivendo o tempo do fim desde 1798. As coisas irão piorar cada vez mais, mas não se acovarda, não vira as costas. Melhore seu relacionamento com Deus, faça uma reforma na sua vida e vamos para cima, porque Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Não temas as pragas que virão. Seja confiante em Deus. Eu lembro da nona praga, quando veio sobre os egípcios. Eu não sei se você se recorda, trevas em todo o Egito, havia trevas, mas a Bíblia diz assim, que na casa do israelita havia luz. Olha que impressionante, olha que texto extraordinário. Havia treva em todo o Egito, mas na casa do fiel havia luz. Precisa ter luz na minha casa. Precisa ter luz na minha vida. Sabe? Essa pandemia, ela é bem interessante. Algumas coisas, por exemplo, o ser humano tem... No que você tem dedicado os tempos que você está em isolamento, você tem estudado mais a Bíblia, você tem estudado mais sua lição, você tem procurado mais Deus na sua vida, ou você simplesmente está boiando aí nas redes sociais, assistindo o que não deve, sabe? Hoje é tempo de nós clamarmos, e o nosso clamor está relacionado à obediência. Estudar mais a minha Bíblia, estudar mais a minha lição, ter mais comunhão com Deus, estudar espírito de profecia, estudar as profecias, crescer na minha caminhada com Deus, sair mais forte. A crise ela vem, mas ela vem para testar o grau do nosso relacionamento para com Deus. Você não está indo na igreja, mas a pergunta é, que tipo, você está vivendo o seu cristianismo aí na sua casa, no seu lar, na sua vida? Daqui a uns dias iremos voltar para o templo, para nos reunir novamente, para cultuar ao nosso Deus, no nosso templo. E que tipo de cristianismo você vai estar levando para a igreja? Que tipo de cristianismo você está cultivando na sua casa, no seu lar? Que Deus te abençoe, que você clame, que você e eu possamos clamar. Se nós clamarmos, Deus irá nos atender. Deus atendeu o povo de Israel. Deus enviou um mensageiro, Deus enviou o profeta. E aí você já sabe o que vai acontecer depois disso. Deus enviou Gideão. A partir do verso 11 do capítulo 6, vai entrar o libertador. Gideão entra como o libertador. O Gideão não, na verdade Deus queria apenas alguém para que ele pudesse usar. E ele escolhe então Gideão. Que Deus te abençoe. Não importa o quão longe você tenha andado, se você trilhou pelo caminho da desobediência, você pode decidir voltar. E pode decidir mais uma vez, dizer, Senhor, quero trilhar o caminho da obediência. Sabe por quê? Porque o caminho da bênção é o caminho da obediência. Que Deus te abençoe neste sábado. Eu quero que você termine ouvindo essa mensagem. Essa mensagem ela é muito linda. Essa mensagem musical diz assim, olha Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, me transforma. Quero que tu more na minha vida.
Essa é a essência da letra dessa música. No momento que você estiver ouvindo essa música, feche seus olhos e ore a esse Deus Todo-Poderoso e Ele te ouvirá. Você é Transformará a tua vida. bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar.